E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Magalhães, eu sou formado em Física pela USP, atualmente estou fazendo meu mestrado em Astronomia pela USP também. Nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco com vocês sobre como é que foi a minha experiência fazendo um período sanduíche na Universidade de Uppsala, na Suécia. Como vocês viram, eu postei alguns vídeos aí anteriormente mostrando um pouco sobre como que é o lugar que eu morava, o que eu estava fazendo lá. Se você não viu esses vídeos, tá tudo aí, você pode checar. E depois eu fiquei um tempo sem postar vídeo, por muitos motivos, né? As coisas lá começaram a complicar, começou a ficar muito corrido com as coisas da pesquisa. Eu também caí de bicicleta, fui parar no hospital, foi uma doideira toda, assim. Mas o meu tempo lá foi muito gostoso, foi muito legal, foi muito divertido. E eu aprendi bastante também. Eu queria conversar um pouco com vocês, contar sobre como é que foi, os meus pensamentos, os planos futuros, o que eu desenvolvi lá e coisas desse tipo. Então esse vídeo é mais para quem está curioso e para quem quer entender um pouco como é que foi essa experiência, se você for passar por algo parecido também. Então vamos lá. Bem, basicamente, coisas que eu já falei anteriormente, mas para ficar mais completo aqui, eu fui fazer um período sanduíche lá, né? Eu fui fazer um período de intercâmbio na Universidade de Uppsala no meio do meu mestrado, em que eu trabalhei com um professor lá da universidade. E quando eu cheguei, a gente conversou sobre os projetos que eu poderia desenvolver e a gente decidiu fazer um projeto em conjunto que tem a ver com a área de expertise dele. E com base nisso, eu aprendi coisas que eu não mexia antes, né? No caso, ele trabalha com espectroscopia, que é aquela técnica da astrofísica que você consegue estudar a abundância química da atmosfera de uma estrela com base no espectro da luz dela. E aqui no Brasil eu mexo com fotometria, então como nossos interesses não se uniam tanto, a gente acabou falando, ok, então eu vou te ensinar, você vai aprender, a gente mexe com isso. Então assim, foi uma experiência muito engrandecedora, assim. Eu realmente tive que estudar muito para depois começar a trabalhar, botar a mão na massa. A gente chegou em alguns resultados inéditos, chegou em alguns resultados bem interessantes, que eu fiquei muito orgulhoso e valeu a pena totalmente ter ido para lá e ter feito isso. Eu não vou entrar tanto no assunto científico aqui sobre o que a gente fez lá e sobre como é que funciona, porque não é o foco desse vídeo, né? Mas basicamente a gente trabalhou com aglomerados globulares velhos, né? Utilizando espectroscopia do VLT, que é o Very Large Telescope, e com base nisso a gente conseguiu encontrar algumas trends de abundância em difusão química em algumas estrelas, que eram coisas que ele já tinha feito antes, mas eu consegui dar continuidade a esse trabalho e dar um fim a ele agora, bem justo. Então foi muito interessante. Sobre a minha vida lá, assim, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, nunca tinha saído do Brasil na minha vida, né? O mais longe que eu já tinha ido, assim, era Curitiba ou Bahia, né? Os opostos, assim, mas foi muito legal. Eu fiz muitos amigos de todos os lugares do mundo, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu morava num corredor que tinham 12 pessoas e no outro corredor tinha mais 12 pessoas. Todo mundo era amigo e cada um era de um país diferente. Então a gente tinha vários momentos sociais juntos. A gente ia no cinema juntos, jogava jogos de tabuleiro juntos. A gente saía para beber juntos, ia para festa juntos. Então, assim, é uma cidade universitária, é uma cidade muito feliz, é uma cidade muito animada, é uma cidade muito bonita. E as pessoas de lá, como são em sua maioria estudantes, né? Entre seus 20 e poucos, né? 20 e muitos anos ali, a gente acaba se conectando muito e, sabe, realmente criando laços para a vida. Então, assim, eu consigo falar de pessoas aqui que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da minha vida, pessoas que eu ainda mantenho um contato incessante, assim, a gente conversa todos os dias. Então, na parte social também, na parte de networking, foi muito bom. Não só com pessoas que eu virei amigos, mas também com pessoas do meio da astronomia, pessoas que eu acabei conhecendo, que eu espero com certeza um dia encontrar pelos congressos do mundo e encontrar em reuniões. Mas então a parte social, a parte de networking foi muito engrandecedora também. Eu consegui conhecer pessoas que eu jamais imaginaria conhecer antes. Então foi bem legal. Bem, em relação aos próximos passos, agora eu tenho que terminar o meu mestrado aqui na USP. Eu vou defender o meu mestrado ali no início do ano que vem, mais ou menos fevereiro, março. E depois disso eu tenho que entrar num doutorado, e isso aí vão ser cenas para o próximo capítulo, né? São coisas que ainda tem que ser pensado, coisas que ainda tem que ser conversados, mas essa é a ideia principal, né? Terminar o meu mestrado, emendar num doutorado e continuar no meio acadêmico. E uma outra coisa que eu também gostaria muito de compartilhar, que até me abrir um pouco, mas eu sei o quanto que continuar no meio acadêmico, o tanto que viver no meio acadêmico não é uma coisa fácil, principalmente em um país como o Brasil, que investe tão pouco em pesquisa, que a carreira acadêmica é uma carreira tão não sólida, né? Cheia de percalços e é muito difícil você continuar, só se você quiser muito mesmo. E eu gostaria de dizer que esse tempo que eu fiquei lá,
ele não abalou minha confiança em continuar no meio acadêmico, muito pelo contrário, eu acho que eu voltei ainda com mais vontade, com mais garra, com mais força para terminar o meu mestrado, para engatar no doutorado, e até então eu quero muito continuar nesse caminho e é o que eu quero fazer para minha vida. Foi uma experiência muito boa no fim das contas, aconselho para todo mundo, se puder ir para fora, fazer um sanduíche, fazer um estágio, alguma coisa, corre atrás disso, vale a pena, e é uma experiência não só engrandecedora no profissional, na pesquisa, mas também no pessoal, né, de conhecer novas culturas, de conhecer pessoas diferentes, de ampliar os seus horizontes, de abrir seus mundos, principalmente para alguém como eu, que nunca tinha saído do país, né? O meu mundo era aqui o Brasil. Então, assim, eu com certeza voltei uma pessoa mais madura, voltei uma pessoa diferente e revendo melhor alguns conceitos que eu tinha antes. Mas é isso, um vídeo bem rápido, só queria não deixar vocês aí esperando, achando que eu não tinha voltado. Eu tô aqui em Belo Horizonte agora, tô indo para São Paulo depois de amanhã, provavelmente esse vídeo vai sair, eu vou estar em São Paulo, e vou voltar para minha correria, para o meu mestrado. Vou tentar arranjar tempo para postar alguns vídeos aqui falando sobre algumas coisas, mas não achem estranho se eu sumir, porque esse último semestre de mestrado vai ser uma loucura. Ter que trabalhar, escrever e defender, né? Deus me acuda aí, mas vai dar tudo certo. Então é isso, muito obrigado. Até mais.